Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 27 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Vicente de Paulo. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Milão, na Gália Transpadana, hoje na Lombardia, região da Itália, São Caio, bispo. Morte no século III. Na fortaleza de Bremur, no território dos Edos, na Gália, atualmente na França, São Florentino, que, segundo a tradição, foi decapitado pelos vândalos juntamente com Santo Hilário. Morte no século V. No cenóbio de Lissies, no Hainaut da Austrásia, também na atual França, Santa Iltrudes, virgem, que viveu piedosamente retirada com seu irmão Guntardo, abade. Morte no ano 800. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, os santos mártires Adolfo e João, irmãos, que, durante a perseguição dos mouros, no tempo do rei Abd ar-Rahman II, foram coroados com o martírio por Cristo. Morte no ano 825. Em Fará, próximo de Singoli, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, São Bonfilho, que, depois de ter sido bispo de Foligno, passou 10 anos na Terra Santa e, ao regressar à Itália, se retirou no mosteiro de Storaco, do qual tinha sido abade, morrendo finalmente na solidão. Morte no ano 1115. Em Paris, na França, Santo Eleázar ou Eleázar de Sabra, conde de Ariano, que, observando a virgindade e todas as virtudes com sua esposa, a beata Delfina, morreu na flor da idade. Morte no ano 1323. Em Pistoia, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Lourenço de Ripafrata, presbítero da Ordem dos Pregadores, que observou fielmente durante 60 anos a disciplina religiosa e foi assíduo na administração sacramental da penitência. Morte no ano 1456. Num sórdido barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, no litoral da França, o beato João Batista Labourier du Vivier, diácono e mártir, que, em tempo de perseguição contra a Igreja, por causa do seu estado clerical foi condenado a cruel cativeiro, onde morreu consumido por grave enfermidade.
Morte no ano 1794. Em Sagunto, na Espanha, os beatos mártires José Fenolós Alcaina, presbítero, e Fidel de Puzol, Mariano Clemente Sances, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que, durante o furor da perseguição religiosa, derramaram o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Gilé, povoação da província de Valência, também na Espanha, as beatas mártires Francisca Xavier de Rafelbunol, Maria Fenolós Alcaina, da Ordem Terceira das Capuchinhas da Sagrada Família, e Hermínia Martínez Amigó, mãe de família, que, na mesma perseguição religiosa, confirmaram com o seu sangue a sua fidelidade ao Senhor. Morte no ano 1936. Em Lloret del Mar, perto de Gerona, também na Espanha, as beatas Madalena Fradera Ferraguchazas, Maria do Carmo Fradera Ferraguchazas e Maria Rosa Fradera Ferraguchazas, virgens da Congregação das Missionárias do Coração de Maria e mártires, que mereceram associar-se às núpcias eternas com seu esposo, Jesus Cristo. Morte no ano 1936. História de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo nasceu em 24 de abril do ano 1581, em Pau, no sul da França, e foi batizado no mesmo dia. Faleceu no dia 27 de setembro de 1660, em Paris. Neste século XVII, São Vicente participou ativamente na reforma católica ocorrida na França. Vicente foi o terceiro filho de Jean de Pau e Bertrande de Moras. Seus pais eram camponeses de fé firme e vigorosa. A própria mãe deu educação religiosa aos 6 filhos. São Vicente de Paulo, o Padre Vicente. Vicente se destacava pela sua inteligência e pelo zelo religioso. Começou a estudar na cidade de Dax, onde mais tarde, foi professor. Estudou teologia na Universidade de Toulouse. Sua ordenação sacerdotal, com apenas 19 anos, foi no dia 23 de setembro de 1600. Nessa época ele passou por uma forte provação e uma senhora viúva que gostava de ouvi-lo pregar, sabendo que ele era uma pessoa pobre, deixou sua herança para ele, uma propriedade e uma quantia em dinheiro, que estava em posse de um comerciante na cidade de Marsella. O padre Vicente vai até lá para receber esta herança com a intenção de distribuí-la para os pobres. Os ensinamentos deixados por São Vicente de Paulo são para nós um caminho seguro para chegar a Jesus. Não me basta amar a Deus, se o meu próximo também não o ama. Nunca se tem Deus como Pai, se não tem Maria como mãe. Não sei quem é mais carente, se o pobre que pede pão ou o rico que pede amor. Como ser cristão e ver o seu irmão aflito, sem chorar com ele? É permanecer sem caridade, é ser cristão de pintura, é não possuir nada de humanidade, é ser pior que os animais. Não sou daqui nem dali, mas de qualquer lugar onde Deus quer que esteja. 10 vezes irão aos pobres, 10 vezes encontrarão a Deus. Convém amar os pobres com um afeto especial, vendo neles a pessoa do próprio Cristo, e dando-lhes a importância que ele mesmo dava. É preciso dar o seu coração, para obter em troca o dos outros. Os pobres abrem-nos a porta para a eternidade. Vicente de Paulo nasceu no dia 24 de abril de 1581 num pequeno casario da diocese de Dax, próximo aos Pirineus, na França. Seus pais eram humildes e piedosos lavradores. Em sua infância guardava os porcos pertencentes à família até que seu pai, notando-lhe aguda inteligência, mandou-o estudar com os franciscanos de Dax. Para financiar seus estudos, Vicente foi preceptor dos filhos de um advogado da cidade. Depois estudou teologia em Toulouse e em Zaragoza, na Espanha, sendo ordenado em setembro de 1600. Tendo ido a Marsella buscar importante legado, foi sequestrado no mar por piratas da barbaria e vendido como escravo em Tunis. Ele mudou várias vezes de senhor até que com um deles, um cristão renegado, foi convertido por ele e o libertou. Depois de uma estadia em Roma, Vicente foi para a França, encarregado pelo Papa de uma mensagem sigilosa para o rei Henrique IV. Nomeado capelão da esposa deste, a rainha Margarida de Valois, ele fazia, em nome dela, a distribuição de esmolas aos pobres, e visitas aos enfermos no hospital.
Após o assassinato de Henrique IV, em 1610, São Vicente passou um ano na Sociedade do Oratório, fundada pelo cardeal Pierre de Berulle, introdutor do Carmelo na França, e pôs-se sob sua direção. Quando Berulle foi nomeado bispo de Paris, encarregou São Vicente da paróquia de Clichy, nos arredores da Cidade Luz. Sempre obedecendo a seu diretor, foi depois preceptor dos filhos de nobres franceses. A piedosa senhora de Gondi escolheu São Vicente como seu diretor, e pediu-lhe que evangelizasse as povoações de suas imensas propriedades. Foi no contato com essas populações que foi amadurecendo no santo desejo de fundar uma congregação de missionários dedicados às missões. O santo foi depois vigário em Châtillon. Foi ali que, em 1617, reunindo as senhoras da sociedade local, fundou as Confrarias da Caridade, ou Damas da Caridade, visando ordenar a distribuição de recursos para os necessitados. Essas confrarias difundiram-se depois por toda a França. Voltando ao Palácio dos Gondi, Vicente de Paulo foi nomeado capelão-geral das galeras por Luís XIII, o que lhe permitiu assistir pessoalmente aos condenados às galés. Estes eram muitas vezes autores de crimes comuns, condenados para suprir a necessidade de mão de obra da marinha francesa em expansão. Carregados de correntes, viviam nos porões, alimentando-se de pão preto e água, geralmente cobertos de úlceras. Seu estado moral era ainda pior do que a miséria física em que viviam. São Vicente obteve para esses infelizes vários benefícios e alívios materiais, conquistando seus corações para falar-lhes então do céu. Converteu muitos deles e procurou que pessoas importantes também se interessassem por esses condenados. Quando São Vicente evangelizava as terras da família de Gondi, outros sacerdotes se juntaram a ele para instruir aquela gente abandonada. Esse grupinho começou depois a pregar missões em outras localidades. Foi o início da Congregação dos Sacerdotes da Missão, fundada oficialmente em abril de 1625. Íamos, dizia o santo, ingênua e simplesmente, enviados pelos senhores bispos, evangelizar os pobres como Nosso Senhor havia feito, e eis o que fazíamos. E Deus fazia, de seu lado, o que havia previsto desde toda a eternidade. Ele dava algumas bênçãos aos nossos trabalhos. O que, sendo visto, outros bons eclesiásticos juntaram-se a nós e nos pediram para ser dos nossos. Considerando depois a grande expansão de seus sacerdotes, o santo exclama, ó Salvador! Quem pensou jamais que isso chegasse ao estado em que está agora? A quem me dissesse isso então, eu julgaria estar zombando de mim. Em novembro de 1633 fundou, com Santa Luísa de Marillac, a Congregação das Filhas da Caridade. Santa Luísa, de nobre nascença e de muito maior nobreza de alma, foi o braço direito de São Vicente tanto para a fundação das Filhas da Caridade quanto na direção das Damas da Caridade. Além dessas duas instituições, foi possível a São Vicente ocupar-se de mais uma importante obra, que foi o cuidado dos recém-nascidos abandonados. Naquela época difícil, de 300 a 400 crianças eram abandonadas anualmente pelas mães, geralmente às portas das igrejas. Felizmente o crime do aborto não estava disseminado como hoje e às crianças era dada uma oportunidade de vida. São Vicente passou a recolhê-las em um hospital que fundou para esse fim, sendo seu primeiro cuidado regenerá-las pelas águas do Santo Batismo. Cuidava depois de sua alimentação e formação religiosa, até que estivessem prontas para enfrentar a vida. O cardeal de Richelieu de tempos em tempos consultava São Vicente de Paulo a respeito de assuntos da igreja, sobretudo quanto aos eclesiásticos que ele achava dignos para o episcopado. O santo alertou de que, para ter bons eclesiásticos, era necessário ir ao seu nascimento, isto é, ao seminário menor, segundo intenção do Concílio de Trento. O cardeal concedeu então a São Vicente uma grande quantia, para estabelecer um seminário menor e outro maior nos quais se deviam incentivar sobretudo a virtude e a oração. Vendo os belos frutos desses seminários, vários bispos quiseram ter o mesmo em suas dioceses, e confiaram sua direção aos padres das missões. Nas desolações provocadas pelas guerras dos 30 anos e de religião, São Vicente recolheu em Paris os sacerdotes, religiosas e fidalgos das regiões devastadas,
que a guerra tinha expulsado de suas terras. Fez o mesmo com os católicos e nobres da Irlanda e da Inglaterra, perseguidos pelo infame Cromwell. A respeito desses nobres empobrecidos, dizia ele, é justo assistir e socorrer essa pobre nobreza para honrar Nosso Senhor que era, ao mesmo tempo, muito nobre e muito pobre. São Vicente de Paulo foi auxiliado em suas múltiplas atividades pela Companhia do Santíssimo Sacramento, sociedade fundada em 1627 por nobres franceses profundamente católicos, com a missão de fazer todo o bem possível e afastar todo o mal possível. O santo filiou-se a essa companhia, que muito trabalhou em prol da reforma católica desejada pelo Concílio de Trento. Não se pode ter um verdadeiro fervor religioso se não se iniciar pelo clero, então muito decadente e desordenado. Começou tal reforma secundando o bispo de Belvais na preparação dos neossacerdotes para o ministério, por meio de um retiro de 20 dias antes da ordenação, no qual eram tratados problemas tanto de ordem moral, religiosa quanto prática para que os recém-ordenados pudessem exercer seu munus sacerdotal. Essa prática estendeu-se depois para Paris e toda a França e Itália. Entretanto, era necessário preservar e aumentar o fruto desse retiro. Para isso o santo propôs aos sacerdotes uma conferência espiritual semanal, na qual eles poderiam ser esclarecidos sobre pontos de dúvida, e se ajudarem e encorajarem mutuamente nos trabalhos de seu ministério. A conferência das terças-feiras, que se realizava em São Lázaro, casa-mãe de seus missionários, com esse fim, atraiu eclesiásticos que depois se notabilizaram como arcebispos, bispos, vigários gerais ou párocos em diferentes dioceses do reino. São Vicente ambicionava ainda mais. Não era suficiente ter eclesiásticos bem formados, se estes não fossem auxiliados por leigos também com boa formação religiosa. Abriu então as portas da casa-mãe dos lazaristas, como ficaram conhecidos seus sacerdotes, para todos os leigos que quisessem retemperar sua fé por meio de um retiro espiritual bem feito. Isso foi de grande importância para a reforma religiosa. Grande reviravolta na vida de São Vicente de Paulo. Ao retornar de Marsella, o navio em que ele viajava sofreu um ataque de piratas turcos. Padre Vicente tornou-se prisioneiro e foi vendido em Tunis como escravo. Depois, foi vendido a outro homem que, ao morrer, o deixou como escravo herança a um sobrinho fazendeiro. Este tinha sido católico, mas, por medo da perseguição, tornará-se muçulmano. O escravo volta à liberdade. Uma das 3 esposas deste fazendeiro ficou encantada com as músicas que Padre Vicente cantava ao rezar e quis saber o significado daquilo. Ao ser evangelizada por Padre Vicente, a mulher chamou a atenção do marido dizendo que ele não poderia ter abandonado aquela religião tão linda e séria. O patrão se arrependeu e se converteu. Meses depois, o homem foi com Padre Vicente até a França. Foram escondidos dos muçulmanos, em 1607. Chegando a Avignon encontraram o vice-legado do Papa e Vicente recebeu de volta suas credenciais de sacerdote. Seu ex-dono retornou à Igreja Católica, foi admitido num mosteiro e se tornou monge. São Vicente de Paulo, um homem dos pobres. Em Roma, Padre Vicente frequentou a universidade e se formou em direito canônico. Foi nomeado capelão da Rainha Margarida de Valois, a Rainha Margot, pelo rei Henrique IV. Ele fazia a distribuição das esmolas dadas aos pobres e visitava os doentes no hospital. Padre Vicente cumpria a sua missão de sacerdote com tanto amor e zelo, que todos já o tinham como santo. Para o Padre Vicente, cada doente e cada pessoa, por mais miserável, era a própria pessoa de Jesus Cristo e tinha que ser tratada como tal. O cardeal Pierre de Berulle, bispo de Paris, nomeou Vicente de Paulo como vigário de Clichy, um bairro da cidade. Legado para a humanidade de São Vicente de Paulo. São Vicente fundou a Confraria do Rosário, que se dedicava a visitar e cuidar dos doentes. Por isso, ele se tornou capelão geral e real da França. Depois, ele fundou a Congregação da Missão, dos Padres Lazaristas, que trabalhava para evangelizar os camponeses. Num apelo feito pelo Padre Vicente em Châtillon nasceu a Confraria da Caridade, conhecido também como Movimento das Senhoras da Caridade.
A primeira religiosa foi uma camponesa, Ir Margarida Nacial, que teve orientação de Santa Luísa de Marillac. Depois, oficializou a Confraria das Irmãs da Caridade, atualmente conhecidas como Filhas da Caridade. Organizador da Caridade. Inspirado por seu amor a Deus e aos pobres, Vicente de Paulo organizou muitas obras de caridade, doando-se inteiramente aos irmãos mais necessitados. Ele é considerado o pai dos pobres e também causou muitas mudanças no clero. As conferências vicentinas que conhecemos na atualidade tiveram início com Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros, no ano de 1833. Essas conferências foram inspiradas por São Vicente de Paulo, e hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro. São Vicente estipulou regras e condutas para as visitas aos pobres e doentes, visando a discrição, ao respeito para com os necessitados sem humilhá-los em hipótese alguma, mas, sim, ao contrário, fazendo-se igual a eles. Devoção a São Vicente de Paulo. Para São Francisco de Sales, Vicente de Paulo era o sacerdote mais santo da época. Ele faleceu e foi sepultado na capela da igreja de São Lázaro, na cidade de Paris. Sua canonização aconteceu em junho de 1737. Em maio de 1885 o Papa Leão XIII o declara patrono das obras de caridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Corpo incorrupto. 52 anos após a sua morte, seu corpo foi exumado e encontrado incorrupto. Foram testemunhas do fenômeno, 2 médicos, autoridades da Igreja e algumas pessoas. Para os 2 médicos é impossível este tipo de preservação do corpo ocorrer naturalmente. Seu corpo está exposto na capela de São Vicente de Paulo, em Paris, aberto à visitação. Seu coração está conservado em um relicário na capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Oração a São Vicente de Paulo. São Vicente, que tanto vos compadecestes dos pobres, eu vos peço, olhai para mim. Sou pobre, mas tenho fé. A gente mais pobre do que eu, são aqueles que não têm fé, porque esses têm a alma vazia. São Vicente, conservai minha riqueza, que é a fé, mas eu vos peço, aliviai também minha pobreza. Ajudai-me a adquirir ao menos o necessário para me alimentar bem, para me vestir honestamente e comprar os remédios que me conservam a saúde e as forças necessárias para fazer os meus trabalhos e cumprir as minhas obrigações e assim poder ser útil à minha família e a todos os que precisarem de minha ajuda. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós.